Abra sua Bíblia, por favor, a gente vai terminar hoje falando sobre Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do 28. Todo mundo achou? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou as mesmas coisas, e o povo tornou a responder como dantes. Deus, fala conosco essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor fala com a gente, tudo muda, Senhor. Obrigado porque um dia pode mudar toda a nossa vida, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, nos possua nessa hora, perdoa nossas falhas, nossas transgressões, em o nome de Jesus, amém. Eu ia começar a falar com vocês das pedras, mas a Bíblia é uma coisa muito tremenda, que quanto mais eu leio essa palavra, mais eu fico preso nela. Eu acho que um sermão, quando ele é tão bom, não dá para pregar uma única vez. E eu acho que esse sermão que vem do Senhor, eu ainda não consegui digerir na sua totalidade. Eu estava ministrando Open House, na segunda, Deus falou muito comigo. Na terça-feira eu fui ministrar lá no Open House da Júlia, porque a gente está fazendo isso também, supervisionando algumas coisas, e foi maravilhoso. E Deus voltou a falar comigo lá. E hoje, quando eu estava me preparando, Deus começou a falar algumas coisas comigo que eu queria falar com vocês antes de entrar nas pedras. Aqui, nesse texto, mostra uma coisa: um não ungido, um ex-ungido, um anti-ungido e um ungido. Se você parar para pensar, Eliabe, o irmão de Davi, ele tem capacidades tremendas. Ele era um bom guerreiro. Tanto que Samuel, quando entra na casa de Jessé, ele olha para ele. Ele tem uma capacidade, ele tem talento, ele tem força. Porém, ele não tem unção. E quando a gente não tem unção, a gente quer fazer tudo pela razão. A gente quer fazer pela lógica. E a lógica dele é: o que você está fazendo aqui? Você não é guerreiro. Quem você é? Eliabe, o irmão, o primogênito, ele tem um senso de justiça diferente. O irmão mais velho normalmente é assim. Ele quer mandar e quer colocar ordem. É impressionante. Eu vejo isso lá em casa. O irmão mais velho, ele quer determinar. Existem algumas pessoas na igreja que são exatamente como Eliabe. São pessoas zelosas e que têm talento. Porém, às vezes não conseguem reconhecer a unção que existe no outro. Porque a unção que estava em Davi era incompatível com a realidade de Eliabe. Eliabe estava acostumado a ver guerreiros vencendo guerreiros. E eu não estou falando dele estar com medo, ele está cheio de covardia, não. Eu estou falando que era um cara que conseguia ver e enxergar a armadura de Golias, a lança. Ele conseguia prestar atenção e falar: olha, é muito pesado, olha. Era um cara cheio de táticas. Mas ele não consegue ver a unção diante dele. Talvez você aprendeu a servir na igreja,
Talvez você até seja muito bom nisso. Às vezes você é bom em cantar, você é bom em pregar, mas não consegue ser a resposta para ninguém. Porque os nossos talentos, sem unção, não alcançam nenhum lugar. A religião não é capaz de transformar. O que transforma é o Evangelho. Se você não tiver unção, você não vai conseguir vencer algumas coisas. Você precisa ter essa presença de Deus. E Eliabe não tem. Literalmente ele não tem. Como é que um cego lidera outro cego? Sabe, se você não reconhecer que está lhe faltando unção para vencer algumas coisas, você vai virar a sua vida do avesso e nada vai acontecer. É como uma roda gigante. Você gira, mas não sai do lugar. A unção é necessária do Senhor. Sem unção a gente fica acovardado com diversas situações. Porque quem não tem unção apela para a lógica. Você sabia que existem pessoas que vivem dentro da comunidade da igreja, porém não acreditam mais em milagre? Não acreditam na oração. Não acreditam que Deus possa fazer algo sobrenatural. Estão envolvidas com o exército de Deus. A maior prova disso é o quanto a gente abandonou a escola dominical. Sabe, eu aprendi mais na escola dominical do que em qualquer outro lugar. Algumas pessoas que querem pregar na igreja nem na escola dominical vêm, porque amam mais o púlpito do que a própria palavra. Algumas pessoas que se dizem de oração não vêm para os cultos de oração. Como é que é isso? Eu quero servir a igreja, mas eu não tenho envolvimento com a igreja. Eliabe, ele queria servir a Deus, ele queria proteger o exército do Senhor, mas ele não tinha envolvimento com Deus. E quando eu não tenho envolvimento com Deus, eu sou incapaz de vencer algumas coisas. É por isso que é evidente que alguns lugares vão estar sempre cheios, porque parece mais uma pirâmide gospel, onde você aprende a liderar, você aprende a organizar, você aprende como usar as ferramentas, e algumas pessoas são excelentes nisso, elas consolidam como ninguém, elas lideram como ninguém, mas são crentes falidos, porque aprenderam a liderar, e técnicas de liderança parecem mais donos de empresa do que apaixonados. Esse era Eliabe, capacitado para ensinar, porém tinha perdido essa paixão, essa intimidade. A unção entra dentro da casa dele, mas ele não se rende. Ele não se torna discípulo de Samuel e não consegue ver em Davi a unção que estava bem diante deles. Senão você vai chegar num lugar e vão te forçar a ser um líder, e você vai aprender a liderar. Você só não vai aprender a ser consagrado. Quando eu estava estudando, teve uma palavra que queimou muito no meu coração. E foi impressionante quando eu li isso. Algo ardeu como muito tempo não tinha ardido no meu coração. Será que você vai esperar que todo mundo facilite o caminho para você? Você já pensou? Se eu ficasse subordinado a agradar vocês, eu seria um palhaço.
Você já pensou se eu ficasse preocupado sempre que eu subisse aqui, pregasse alguma coisa que você gostasse, para que você gostasse de mim? Provavelmente o Evangelho seria esquecido, porque não existe área de conforto no Evangelho. A gente não pode sair de um culto e se encontrar com Deus e continuar apavorado às dificuldades desse mundo. Existem pessoas que estão sendo afrontadas durante 40 dias e 40 noites, mesmo servindo a Deus, não tem a unção necessária para vencer. E isso é uma coisa que você precisa buscar no seu pessoal com Deus. Existem algumas coisas que a gente não consegue buscar na igreja, em comunidade. O Evangelho precisa ser vivido entre você e Deus, no seu particular. E quando a gente está aqui junto, isso é manifestado, porque senão a gente vai ter um bando de covardes, que não venceram as suas próprias lutas, mas se juntam no campo de batalha somente para conversar e não para batalhar. Golias estava afrontando. Será que você não vai vencer seus próprios desafios? As suas lutas particulares. Por favor, pastor, coloque a mão em cima de mim. Ei, líder de intercessão, coloque a mão. Nós somos a geração, você ora por mim, por favor. Esse é Eliabe. Talvez ele tenha se escondido atrás da sua primogenitude. Não, eu sou filho de pastor, eu sou, aleluia, eu sou quase um pastorzinho, eu sou um crentezinho, aleluia, uau, eu sou crente em Deus. Deixa eu falar uma coisa, nenhum pregador vai surpreender a Deus, ao ponto de Deus falar, nunca ouvi isso não. Por mais que a gente cante, dance e opere em arte, existem anjos nesse exato momento, que ministram muito melhor. Mas por que será que Deus gosta tanto de ouvir a gente dizendo, papaizinho? Uau! Um coração quebrantado, contrito. Deus não resiste. Mas Eliabe não fala com Deus. O problema nessa história, que tem também um ex-ungido, aí pegou Saul. Se você olhar, Saul venceu várias batalhas, tanto que quando as mulheres começam a cantar, Saul venceu milhares, Davi venceu muito mais, ele tinha suas vitórias. A pior coisa que pode ter num lugar é um ex-ungido, alguém que provou da unção, mas por algum motivo abandonou, deixou o coração entrar uma dureza que se esqueceu de quem era. A pior coisa que pode acontecer é você encontrar um ex-pastor, um ex-presbítero, um ex-diácono, um ex-crente em Deus. Será que você é um ex-ungido e hoje você não acredita em mais nada? E tudo que está sendo ministrado aqui, que é uma palavra de verdade, você não acredita, porque em algum momento alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, a vida não foi fácil para você. Ninguém te mimou, ninguém te paparicou. Em algum momento você se tornou um ex-ungido. É triste quando você encontra alguém que diz assim, há um tempo atrás eu pregava na igreja, mas agora eu não faço mais nada. Há um tempo atrás eu era um crente, mas agora eu estou desviado. Alguém que provou de uma unção espetacular, mas acabou com um espírito de loucura. Saul começa a atacar lança nos outros, porque quem foge da presença de Deus, a primeira característica se torna lançador de dardos e de setas. Será que a loucura te pegou e você hoje duvida de tudo? Será que vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir? Vida, Às vezes vem algumas pessoas aqui na igreja, nas nossas conferências, nas nossas escolas, e elas pedem oração. Mas a gente sente no coração que tem oração que a gente não pode fazer, porque tem pessoas
que o problema delas é com Deus, não é com a gente. E ninguém pode resolver, só elas, com o próprio Deus. Samuel amava tanto a Saul, até o ponto de Deus falar: não ore mais, porque eu já o resisti. Será que a sua loucura vai invadir a sua casa de tal forma que você vai começar a atacar seus filhos? Saul tenta matar Jonathan, ele ataca o amigo Davi, ele consulta feiticeiros, porque a loucura é assim, a loucura do ex-ungido. Agora pegou. Às vezes o ex-ungido se torna mais leviano do que aquele que nunca teve. Se você orar, Eliabe era fichinha perto de Saul, porque Saul, ele continuava com o poder, ele só tinha perdido a autoridade. Será que você perdeu esse amor pelas coisas de Deus e você faz as coisas mecanicamente? A unção já não está mais em você. Pastor, mas a gente está vivendo a melhor época da roupa. Sim, é agora que a gente tem que falar nisso. Porque agora é que a gente tem que definir aonde a gente quer chegar. Eu nunca vivi um tempo de tamanha paz na igreja, de tamanha prosperidade. Deus está prosperando a igreja, mas é nesse momento que a gente tem que começar. Por quê? Várias pessoas estão chegando, e as pessoas que estão chegando precisam escutar isso de novo. Coisas que alguns escutaram quando essa igreja nasceu. A gente precisa trazer a memória e aprontar para uma igreja de paternidade, onde Deus é nosso Pai, de obediência, onde a gente obedece a Deus, porque a gente é filho de Deus, a gente não é filho do maligno, onde é uma igreja de restauração familiar, é um lugar onde o pai se converte ao filho e o filho se converte ao pai. O nosso versículo-chave é: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma igreja de treinamento, mas como eu posso treinar o outro se eu fico lembrando de um passado? A gente levanta a mão, a gente só não está disposto a permanecer com essa mão levantada. A gente começa propósitos, mas a gente não cumpre propósito. A gente faz promessa, mas não cumpre. Um dia Saul se tornou um ex-ungido. E quando é ex-ungido, um espírito maligno vem e atormenta tudo. Será que você anda meio atormentado? Porque um tempo atrás você bebia da fonte, agora você fica tomando de canudinho. Sabe o que eu acho estranho? Tem pessoas que se contêm no meio da presença de Deus. Não. O coração tá, mas tá ali, ó, segurando, eu não quero, não. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? Saul se perde. E quando a gente se perde de Deus, a gente se torna um perigo. Porque a gente acaba promovendo a covardia. O ex-ungido lidera quem não é ungido. É impressionante como todo o povo está debaixo de um espírito de loucura e de pavor. Você ama a igreja, então você precisa se envolver com a igreja. Se eu chegar aqui e falar: olha, eu quero ungir alguém aqui, a pastor, e a igreja não reconhecer, vai ter o título. A igreja precisa abraçar, e vocês precisam abraçar a igreja. Alguns não passam no probatório, porque o coração está no serviço, não no Deus do serviço. A gente não pode ser interesseiro, irmão, a gente tem que ser apaixonado por Deus. Eu estava lá em casa, escutando o culto, numa outra igreja,
acho que é Mananciais. Rapaz, os caras estão chapando de Deus. E olhando para lá, eu falei, rapaz, tem alguma coisa acontecendo ali. Eu fiquei impactado e estou a metros de distância. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu sei que Deus estava naquele lugar. E eles começaram a cantar e eu, uau! Falei, está parecendo com o céu. A sua casa precisa se parecer com o céu, meu irmão. Seu trabalho precisa se parecer com o céu. E se você for um ex-ungido, sinceramente, quantos de vocês falam exatamente assim? Não, um tempo atrás eu estava bem assim. Não são. O que aconteceu? Quem te tirou desse lugar? E por que você não voltou para esse lugar? Porque existem pessoas que dão a desculpa a vida toda e elas mesmas não voltam. Quem te tirou é maior do que Deus. Se foi você que se tirou desse lugar, por que você não volta? Porque a gente sempre espera que alguém pegue na nossa mão. Mas a vida com Deus começa pelo primeiro passo. Dizer, Deus, você é melhor do que ontem e menos que amanhã. Nessa história, tem um anti-ungido, Golias. Eu sinceramente acho que o ex-ungido é pior do que Golias. Eu acho Golias fichinha para Saul. O seu inimigo não é um muro, é uma porta para você vencer. Irmãos, eu já vi gente aqui passar por lutas terríveis e eu ir visitar e ver a pessoa com palavra de esperança. Eu vejo pessoas aqui que são indesistíveis, que você fala, não é possível, esse vai pedir para ir embora, e a pessoa fala bem assim, não, eu não abandono o Senhor. Eu pedi para vocês para orar. Meu pai está com câncer, o câncer já tomou os ossos. Você imagina isso? Não convivi muito com meu pai, perco minha irmã, depois Dani perde o pai, e meu pai agora vai ter que fazer uma operação terrível, porque o câncer já pegou. São lutas. E o que a gente faz? Desiste? Abandona tudo? Não. Eu nunca pensei que em algum momento da minha vida eu contasse isso para as pessoas. Porque antes de eu ser pastor de igreja, parece que a gente esconde algumas coisas. Mas é bom a gente compartilhar a dor, porque a gente tem pessoas que vão orar pela gente. Compartilhar a dor não significa que o outro é responsável por resolver a sua dor. Meu pai é cristão, ele sabe para onde ele vai. Já tem uma certa idade, ele é bem idoso. E eu creio que Deus pode fazer um milagre. Se a operação der tudo certo, amém. Anos atrás, meu pai foi avisado, mas ficou com vergonha de ir no médico. Algumas coisas elas vão piorando porque a gente vai protelando. Quais são as dificuldades que você está passando? Será que elas estão te matando ou te fortalecendo? Porque o anti-ungido Golias, ele tinha irmãos. Davi, quando corta a cabeça de Golias, está anunciando para todos os irmãos, ei, tem pedra para você também. Você, quando venceu uma batalha, você precisa entregar para Deus. Você sabe uma curiosidade? É que Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. E normalmente, quem vence a guerra fica com despojo de guerra. Davi não ficou com a espada de Golias. Ele deixou lá no templo e foi colocada em volta uma estola sacerdotal. Significa que Davi estava dizendo para todos que a sua vitória não foi dele, foi de Deus. Mas eu já vou falar do ungido, porque toda pessoa ungida pelo Senhor aponta sempre para o Senhor. Você quer saber se uma pessoa realmente é ungida? Não confunda talentos e dons com unção. E um dia a unção caiu numa mula e a mula falou. Diga para o seu irmão, às vezes você é uma mula empacada,
mas Deus usa você. Lembrando que Saul, no meio dos profetas, profetizou. Ex-ungido também profetiza. Chora, grita, pula, só não muda. Você quer conhecer uma pessoa? Não é a hora que ela está pregando. Fácil é essa hora aqui. Essa hora aqui, a glória de Deus está sendo manifestada nas palavras. Você quer conhecer uma pessoa? Veja como ela é no seu cotidiano, fruto, nas suas atitudes. Senão você sobe na plataforma, mas não sobe no altar. Você não busca Deus a semana toda. Você está distante de Deus, você não conversa com Deus. Você vai manifestar o quê? Somente a sua loucura. Sabe, a gente esquece que Deus é fogo consumidor. O tamanho do amor de Deus é o tamanho da sua justiça. Mas em nome do entretenimento, nós estamos fazendo de tudo para que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis. É por isso que tem tanta gente doente. Saul estava confortável com a sua coroa. Ele não queria perder de modo algum. Saul morre de uma forma tão feia. Seus filhos morrem. Um dia a gente tem que estudar aqui um pouquinho com vocês a diferença da unção de Saul e a unção de Davi. Saul era um rei que o povo queria, não Deus. E aquilo que o povo quer morre exatamente como o povo. Davi não. O povo dizia assim: Davi, é melhor que você não entre mais em guerra, porque a lâmpada de Israel não pode ser apagada. Você quer fazer o que você quer? Provavelmente você vai proteger a sua vida. E se você não perder a sua vida, você não ganha aquela que Deus tem para você. Eu estava dando um estudo do Open House e eu disse assim: você já parou para pensar que você já morreu e nasceu tudo de novo? Imagina, Marcos, quando você tinha 8 anos. Todas as suas células já foram embora, já foram... Mudou tudo. Sabia disso? Não é, Rodrigo? Nossas células vão mudando, vão morrendo e nascendo. Você cortou o cabelo, aquele cabelo foi embora, caiu, olha, virou ralo. Seu cabelo cresceu de novo. Algo novo. Se você raspar toda a cabeça, seu cabelo é todo novo. E um momento eu pedi para alguém, como eu fazia isso há muitos anos, filhos benditos, eu disse assim: por favor, me mostre a sua identidade. Por favor, vocês aí, peguem a sua identidade agora. Pegue na mão. Por favor, rápido, vamos lá, gente. Pega aí, se tiver no digital, olhe no digital. Cadê, Érica? Pega aí sua identidade, trouxe não? Como é que tu anda sem identidade? Como é que alguém vai saber que você é você mesmo? Dê uma boa olhada. E se eu perguntasse para você agora: Júnior, quem é esse aí? O que você ia dizer? Sou eu. E se eu falar para você que não é você? Isso é uma fotografia de quem você era nesse momento. Alguns tiraram quando tinham 18 anos, 20 anos. E se você parar para pensar, depois de tudo que você já viveu, Wagner, será que você é essa mesma pessoa que está aí? O que mudou? Se você tivesse, Wagner, uma conversa com você mesmo, se Deus permitisse isso, você ia dizer: Elaine, será que é você? Vanessa, Juninho, será que você é essa mesma pessoa? Breno, quem você era nessa época? Existem pessoas que elas ficam presas em palavras, em situações, e elas não saem disso. E essa palavra é justamente para isso, porque Davi, ele estava quebrando algumas coisas, e antes dele lutar contra Golias, ele estava lutando contra
alguns gigantes. Giovanni, quem é você, Giovanni? Você está esperando o quê? Alguém te carregar no colo, segurar sua mão, quando Deus faz isso toda manhã? Como é que você pode desistir de uma vida se Deus está te renovando a cada manhã? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, Giovanni. Deus te ama demais. Você não faz ideia desse amor. É por isso que não dá para entender. Você tem que abraçar e mergulhá-lo. Você pode salvar toda a sua geração. Não importa, Deus não vai consultar seu passado, nem de onde você veio, mas Ele pode transformar de você uma grande família. Você pode ser aquele que vai resgatar, e no futuro será um pai de nações e de multidões, e seus filhos serão bem-aventurados. Não dá para borrar esse processo. Talvez você seja Davi, Giovanni, aquele que é esquecido por todos, que não é lembrado por ninguém, aquele que quase nunca ganha algumas coisas, aquele que come o que tem. E Deus está te esperando para a mesa, Giovanni, falando bem assim: ninguém se senta enquanto eu não alimentar meu filho, porque o que eu vou dar a ele, eu não dei para a maioria que está pedindo. Uau! Estenda sua mão para o Giovanni, por favor, todos. Urimalamassu tocou. Que essa palavra mate ele hoje, Senhor, e que ele nasça daqui de novo, Senhor. Eu quero te pedir pela mente dele que está sendo atacada agora, nesse exato momento. Foi uma semana de luta, Senhor. Ele está sendo atacado por tudo quanto é lado. Ele não é o ex-ungido, ele não é o anti-ungido. Ele é aquele que vai ser ungido pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Toda paralisia na sua mente, toda paralisia nas suas finanças, Deus, eu quero profetizar um lar sobre ele. Eita glória, eu quero profetizar um lar sobre ele, Senhor, uma família sobre ele, Senhor, de sonhos. Vocês entendem? Palavra revelada. O anti-ungido, Golias. Você não foi chamado para ser Golias de ninguém, irmãos. Você não foi chamado para duelar contra os ungidos. Deixa eu te ensinar uma coisa: não fale mal de nenhuma igreja. Já teve pessoas que eu alimentei, que eu paguei aluguel, sei lá mais o que eu fiz, que comprei roupa e que falaram mal de mim e eu nunca revidei. Jesus andava com Judas, mas se recusou a ser igual a Judas. Nós não fomos chamados para ofender as pessoas que nos deixam. Você pensa que já não falaram mal de mim, irmão? Com certeza. E se não falaram mal de você, vão falar. Eu te garanto. Se você não quer que ninguém fale nada de você, não faça nada relevante. Porque todas as vezes que você for levantado para ser uma resposta, alguém vai falar de você. Alguém vai lhe criticar, alguém vai lhe abandonar, porque nem todos estão preparados para seguir o caminho da batalha. Alguns vão ficar apavorados no meio do caminho, mas Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Cuidado com o ex-ungido, porque vai querer te colocar uma armadura que não serve para você. Vai querer te colocar uma estratégia que não serve para você. Existem pessoas que domam a sua mente, que te controlam, que te manipulam, e você se acostuma com isso. Você sabe qual é uma regra da venda? Não dê muitas opções, porque se der muitas opções, a pessoa não compra. Não ofereça 15 guitarras. Existem pessoas que manipulam vocês, eles mostram tanta coisa que vocês não sabem o que escolher. Aí sabe o que acontece? Eles escolhem por você. Só que você está na casa da esperança,
Você está num lugar que não existe manipulação nem controle, existe avivamento. É você que precisa ser avivado e se encontrar com esse Deus e mergulhar nesse Deus e ser cheio desse Deus. Uau! Ora malamaçu tocotora malamatou. Pai, se eu pudesse contar para vocês que no meio de todas essas lutas, Deus está fazendo algo tremendo. Você não tem noção que está nascendo uma esperança nova, num lugar inacreditável. Uau! Em breve nós vamos expandir como a gente nunca expandiu. Mas o ex-ungido, ele te procura nos momentos certos para querer te vestir com algo que não é para você. A luta é legítima, mas a armadura não. A estratégia não. Não consulta o seu passado. Quem tem unção precisa de Deus, não de homens, de Deus. Mas mesmo assim o ungido se submete a seu pai, Jessé. Ele não é ungido do lado na casa do pai. Não adianta você pregar em tudo quanto é lugar se você não tem paternidade. Não adianta você pregar em tudo quanto é lugar, ser chamado para tudo quanto é lugar, se você não manifesta os seus dons aqui na igreja. É a tua casa, é aqui o lugar onde você precisa manifestar a sua glória. Até o rebelde é chamado para tudo quanto é lugar, ninguém sabe a desgraça que é. Eu preciso ter envolvimento com a igreja, eu preciso servir meus irmãos. Davi, ele tinha unção, mas ele servia o pai. Ele não estava se mostrando, ele não estava mostrando o que ele queria fazer ou não. Não, ele estava lá, ao ponto de ser tão humilde, de se submeter. Ele é tão humilde que ele não manda Eliabe calar a boca, porque ele não foi chamado para desonrar o irmão mais velho. Ele foi chamado para socorrer o irmão mais velho. Segura a mão do seu irmão e diga assim: você não foi chamado para desonrar ninguém, você foi chamado para salvar. É por isso que a unção vai explodir em você. Diga: se prepare para a sua casa ser um lugar de explosão de Deus. Pastor, como é que a minha casa pode ser um open house? Tem uma opção de líder aí procurando uma casa. O que é open house? É Deus na sua casa. Simples. Tem dificuldade não. Acabamos o culto aqui de domingo, estava tendo uma briga santa ali. Quem ia dar mais cadeira? Oh. Diga para o seu irmão, se você gostou dessa cadeira, tudo bem, irmãos. Mas tem gente que não gostou. Tem gente que gosta daquela cadeira acolchoada, maravilhosa, que senta. Diga para o seu irmão, essas cadeiras estão com dias contados. Não, segura na cadeira. Segura na cadeira e diga assim: tchau, cadeira. Está chegando uma cadeira confortável. Agora diga para o seu irmão, a palavra jamais vai ser confortável. Você vai sentar na cadeira confortável e Deus vai te tirar desse conforto. Irmãos, desde que eu voltei para as nações, eu tenho 4 nações grudadas nas minhas costas. Algo mudou em mim. Quanto mais eu vou para missões, mais eu fico diferente. Eu vou te fazer um desafio. Quando tu achar que tu está metidinho, nojentinho, chatinho, vai para os perdidos, irmãos, porque tu vê milagre. Tu entra em lugares que tu fala, não é possível. Deus está aqui. Você fica preso em 4 paredes, daqui a pouco você fica batendo cabeça um com o outro. Sacode seu irmão aí, diga: vamos para a missão. Diga: próxima escola Filhos Bendito, você já se matricula logo. Vamos para a missão. Bora. Eu me lembro, Rodrigo viajou com a gente pela primeira vez. O pai chegou lá e chapou. Não era ele voltou diferente. A gente estava numa igreja pequenininha, irmãos.
quilômetro 23, uma igreja simples, pequena. As pessoas choravam. Difícil chegar lá. 1 hora de carro, avião, e quando a gente chega, mais 4 horas e meia de carro. Pregando de manhã, de tarde, de noite. Só que não tem ninguém lá te esperando não, nem para te aplaudir não. Você não chega lá esperando algumas coisas. Uma última igreja, que até hoje quando eu lembro, dá vontade de chorar. Nós fomos fazer missão. Estava eu, o Igor, Ana Lúcia, a pastora, lá em Maricá, lembra, pastora? Quando a gente está indo embora, eu olhei o retrovisor e eu vi a igreja inteira na rua. E eles estavam chorando no meio da rua. Eu olhei e falei, cara, eles estão muito loucos. Eles saíram da igreja e ficaram na rua, pulando, Deus está aqui. Eu falei, como é que a gente vai embora? Você vai perder tempo querendo saber as fofocas gospel? Quem está desonrando o evangelho, quem não está, irmãos? Está na hora da gente mergulhar na presença do Santo. Davi não se paralisa com quem não entende a unção. Ele não tenta explicar. Para de tentar explicar para as pessoas aquilo que se resume em fé. Eu até hoje, quando me pergunto como é que é a roupa, comprou um painel de LED, eu falei, eu sei. Eu falo, Deus, e teve gente que prometeu que ia entrar na campanha, até hoje não entrou nenhuma. Eu falo, Deus, eu não sei como a gente deu entrada, eu não sei como é que a gente está pagando, como é que eu vou tentar explicar? A conta não fecha. E vamos pagar antes de terminar o prazo. Fácil. Porque para a gente era impossível comprar um painel, estamos comprando a cadeira, que é o preço de um painel. Diga para o seu irmão, se prepare, a gente está arrumando a casa para as multidões. E você faz parte desse processo. Pastor, mas tu não sabe a minha vida, estou cheio de problema. Chuta o problema, pelo amor de Deus. JP, deixa eu te dar uma palavra. Você vai ficar quanto tempo escondido atrás de uma bateria? Cara, esse não é o teu lugar, cara. Teu lugar é de uma palavra que queima aqui dentro, cara. Você sabe que você tem um chamado aqui dentro da palavra. Chegou o tempo, cara. É o tempo de queimar. Talvez você diga, mas eu não sei nem como falar direito. Sabe, a Bíblia diz, quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai falar coisas que você nem imagina. Estenda a mão lá para o JP, por favor. Senhor, tira ele dessa área de conforto, Senhor. Que ele esteja estragado hoje para qualquer lugar de conforto, Senhor. Começa a fazer com ele aquilo que tu fez, Senhor, com Daniel, separando ele, Senhor, para um jejum de 21 dias, Senhor. Oribalabassu tocou. Separa ele de todos, Senhor. Começa uma obra na vida dele, Senhor. Oramanato, oromanaço. Eu profetizo que ele jamais vai ser conhecido como baterista da igreja, mas como ministro do Senhor, com uma palavra de avivamento, Senhor. Érica, para de falar algumas coisas. Você não precisa contar para o inimigo para onde vão as suas vitórias, senão ele vai te atacar ali. Boca calada. Vai para o pó. Fala demais. Está dando estratégia para o inimigo para te pegar na curva. Davi não ficou contando nada até o momento certo. No momento certo ele diz assim, estou acostumado a matar ursos e leões. Espera, Érica, o momento certo onde Deus vai te usar poderosamente. Cale-se. Chegou o tempo de você se calar dentro da sua família e começar a transpirar unção. Uau! Júnior, você sempre sonhou em pregar? Sempre você sonhou?
Vai ter um dia que Deus vai tirar tudo de você, toda a sua segurança. Vai ser o dia que você vai ter que vencer um grande gigante. Mas coragem, vá com o cajado na mão, vá com as pedras, com a funda, mas principalmente com o Senhor. O dia onde você vai falar, não tem como eu correr agora não, agora já entrei na guerra. Não tem como eu voltar para trás. Não tem como. Como é que volta? Não volta. Não tem ninguém te esperando lá, gente. Não tem ninguém no teu passado te esperando. Vocês entendem o que eu estou falando? O caminho é para o futuro. Segura a mão do seu irmão e diga assim: ninguém está te esperando no teu passado. Eu sou duro com muitas pessoas, mas todas as pessoas que eu sou mais duro são as pessoas que eu mais acredito. Fique preocupado se eu não brigar com você, se eu não chamar a tua atenção. Se eu estiver chamando a tua atenção é porque existe algo de Deus em você. E Deus quer te levar para uma nova dimensão. Eu sempre preparo minha esposa para a minha ausência. Para que se Deus me levar, eu não preciso chamar ninguém para ajudá-la e nem ficar desesperado, porque ela tem chamado. Eu preparo meus filhos não para ser herdeiros do meu ministério, mas ser cheios do Espírito Santo. Porque se eles forem cheios do Espírito Santo, eles vão dar continuidade ao que Deus tem para a vida deles. Saul tenta colocar uma armadura que não funciona. Às vezes Satanás quer colocar em você uma armadura que não vai funcionar em você, vai te prejudicar. Armadura do orgulho, da soberba, da falta de arrependimento, da impureza. A armadura que representa o ex-ungido. Irmãos, em nome de Jesus, não siga com alguém que é um ex-ungido, porque senão a covardia vai estar impregnada dentro de você. Você precisa andar com alguém que é ungido do Senhor, porque Ele não vai te botar no campo de batalha, Ele vai batalhar por você. Davi não colocou ninguém, ele foi. É por isso que a unção faz isso com a gente não envia, a gente vai. E uma vez que a gente vence, os outros, uau, você imagina um falando para o outro: agora vamos arrebentar todo mundo. Tem para todo mundo agora, aí, Jones. Tem para todo mundo. Eu vou prosperar muito, irmão. Quando eu prosperar, você prospera também. Diga para o seu irmão: eu vou prosperar também. Diga: quando eu prosperar, tu prospera também. Diga assim: quanto mais próspero eu for, mais próspero você será. Diga: tem para todo mundo. Diga: tem pão fresco nessa casa. Aqui é lugar de distribuição de pão. O problema é que às vezes a gente quer colocar uma armadura que não é pra gente. Aí a gente sofre. Existem alguns sentimentos que não podem estar no nosso coração. Pastor, mas às vezes você está diferente. Como é que é isso? Pega no fogo? Também não sei. Eu me lembro o dia que eu estava indo para a África. Eu estava com medo. O pastor Ricardo Roportela do Clamor me ligou e falou bem assim: André, vamos para a África? Eu falei: vamos. Falei: mas vamos fazer o seguinte: perguntar para minha mulher. Se a minha mulher falar que eu vou, eu vou. Eu pensando, minha mulher não vai querer mandar o marido para a África. Que mulher mandaria o marido para a África? Aí me mandava para pregar para o Pato Donald na Disneylândia, aleluia. Cheguei para minha esposa e falei assim: Dani, Ricardo bem me chamou para ir para a África. Ela falou: tive um sonho. Eu falei: rapaz, isso não pode ser Deus não. Ela: tive um sonho
que você estava fazendo um jarro, não foi isso? E o Ricardo, o mesmo jarro. Eu falei, lascou. E nessa época eu estava pagando algumas coisas, não tinha limite no cartão. Eu falei, vou ligar para alguém para me emprestar o cartão para comprar passagem. E eu liguei para alguém que eu tinha assim, pô, ninguém vai me emprestar um valor muito alto de uma passagem para a África. Eu liguei para a pessoa e falei bem assim, deixa eu te falar um negócio, estou querendo ir para a África, sei nem se eu vou voltar. Ó, quem emprestaria o cartão assim? Se eu não sei se eu vou voltar, como é que eu pago? Morto. Falei, não sei se você vai me emprestar, o valor é muito alto. Não empresto. Eu falei, como assim? Não, precisa não. Eu falei só para ver se emprestava. Empresta, que agora. Quando eu assinei a carta, está disposto a morrer com malária? Ser preso? Isso e aquilo? Pensa aí, um playboyzinho que jogava bola de gude no tapete, soltava pipa no ventilador. Irmãos, eu não tenho mão com cala, irmãos, não vou mentir para vocês. Foi África? Que isso? Eu nunca tinha ralado o joelho com um carrinho de rolimã, irmão. Nunca nem sentei naquilo. Quem sentou aí nesse carrinho de rolimã? Rapaz, nunca consegui quebrar o peão de alguém. Vocês conhecem a minha história. Vivia dentro de casa, cheio de orfandade. Minha mãe trabalhando, eu sozinho quase o tempo todo. Meu único amigo era o videogame e os filmes. Agora, eu vou para a África. Eu tive uma crise de choro. Eu tinha uma marcha para Jesus para fazer. No meio da marcha, meu pastor virou para mim e falou bem assim, não ministra não. Eu estava sendo testado em obediência. Meu nome estava em tudo quanto é lugar. Era uma marcha grande. Outdoor para tudo quanto é lugar. Vocês sabem, faço parte dos Filhos Benditos. Para quem não sabe, irmãos, gravei em Nova York. A gente tem 2 CD, temos livros, antes da Hope nascer. Meu pastor virou para mim e falou bem assim, tu não ministra não, porque Deus não está nesse negócio aqui não. Eu obedeci, não ministrei, cara. No dia seguinte eu pegava um voo para a África. Lembrando que eu tinha medo de voar. Eu levei tanta citronela que eu achei que o mosquito da malária estava com a foto me esperando lá. Diga para o seu irmão, você está rindo? Deixa Deus te mandar para a África para tu ver. Fui para Pemba. Primeiro eu pego um avião maravilhoso, chego na África do Sul, lindo, maravilhoso, que lugar, uau. Depois eu vou para Maputo, pego um avião mais ou menos, pego um cacareco para Pemba. No aeroporto tinha criança lá, assim, esperando a gente. Um calor terrível, um CC dos infernos. Você já viu desodorante Rolon vencido? Bota aí 1000 vezes mais. Tu levantava o braço, tu achava que tu estava morto também. Eu fedia tanto que quando eu voltei, eu fiquei 2 dias fedendo, com crosta encruada de repelente de mosquito e sei lá o que. Eu doei todas as minhas roupas, irmãos. Mas eu não sei se eu queria estar lá ou queria estar aqui, porque lá mesmo fedendo eu via milagre acontecendo para tudo quanto é lugar. Só para você ter uma ideia, antes da gente ir, uns pastores foram mortos, envenenados. Quando a gente chegou, eles estavam tudo andando, porque Deus ressuscitou, tinha pouco pastor. Eu fui com a Rad Baker é sensacional. Uma mulher que cuida de mais de 14 mil crianças na África. Eu vi crianças que só tinham uma refeição por dia, na segunda-feira jejuavam. Só tinham 4 mudas de roupa. Toda vez que chegava uma criança, elas pegavam das 4 a melhor e doavam. Teve uma cena até que marcou meu coração. Foi quando a gente foi distribuir comida. Um dia eu falo para vocês tudo sobre a África. E as crianças só podiam alimentar crianças, não davam. E então chegava uma criança de 4 anos segurando uma de 2, e elas queriam comer tanto que elas botavam a comida no potezinho para levar para casa, porque então elas comiam esganada, porque elas tinham que levar para casa um pouquinho, porque não tinha comida, e a comida caía no chão, elas comiam com areia mesmo.
Minha primeira refeição foi um peixe preto seco, uma manga que podia ter cólera e arroz pego na mão. Teve um dia que eu fui confrontado porque eu estava com tanto medo, irmãos, muito medo. Era muito calor. Eu estava com meia na orelha, literalmente botei meia na orelha. Estava com medo de pegar a malária. Deitado na cama, Senhor, em nome de Jesus, tira esse satanás desse mosquito. Deitou um americano do meu lado, que ele estava há 4 meses só de bermuda. Eu falei, é pecador. No dia seguinte, esse cara acordou com febre, muito doente. Passou eu e o pastor Ebson por ele. Aí Deus falou, ora com ele. Eu falei, eu? Ora com ele. Eu falei, Deus, se isso pegar. Eu botei a mão nele. Vem cá rapidinho, Wagner, por favor. Sobe aqui. Eu nunca me esqueço desse dia. Ele estava cheio de febre e eu não falava inglês. Chamei o pastor Ebson que falava. Vira para lá, por favor. Segura a minha mão e não solta, com as 2 mãos. Eu começo a orar por ele e de repente ele segura a minha mão. E eu estou orando, de repente ele começa a gritar, está saindo de mim, está saindo de mim. E o pastor Ebson traduzindo, eu parei de orar na hora. Eu falei, Deus, que não entre em mim, Senhor. E ele, está saindo de mim, está saindo. Eu puxando a mão, ele segurou, está saindo de mim. Eu falei, Deus do céu, pá, vou virar um zumbi aqui, não é possível. Segura mesmo, segura, deixa ele me segurando. Ele foi curado imediatamente. Imediatamente levantou. Obrigado. E Deus falou para mim, você está temendo por quê? Se eu te trouxe, eu garanto. Foi difícil voltar para casa. Eu preciso voltar para a missão, irmãos. Porque quando a gente chega lá, não tem aplausos, não tem ninguém te esperando. Mas a glória de Deus se manifesta de uma forma muito tremenda. Sabe por que você fica brigando dentro da igreja? Porque você não está tocando os perdidos, irmãos. Davi não fica brigando com os irmãos, ele vai enfrentar Golias. Porque o propósito dele não é ficar arrumando confusão, é destruir as confusões. A sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados. O anti-ungido é o diabo. Se bem que o diabo é um ex-ungido, mas estou falando dos demônios ali. Cuidado com o ex-ungido, irmãos. Cuidado com quem bota a mão na sua cabeça. Cuidado com algumas palavras que ministram sobre você. Cuidado com algumas amizades, porque ou você purifica ou você é contaminado. Irmãos, o que eu estou pregando para vocês, não preguei nem no domingo, nem na quarta, nem no open house. Isso é lindo. A palavra de Deus é impressionante. Cada hora é uma coisa nova. Você escuta alguém, escutei alguns pastores. Você vai escutando, essa palavra vai queimando. Eu tenho certeza que ontem as mulheres escutaram com a pastora aqui. Quem estava aqui com as mulheres no open house? Vocês escutaram uma palavra bem diferente, não é? Porque é isso que a palavra faz. Você comigo aqui, a palavra não foi diferente? No open house? Por quê? Porque Deus tem a sua multiforma, multissabedoria. Eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Quem você quer ser? O ex-ungido? O anti-ungido? O sem unção? Ou não unção? Eu quero tacar o óleo em você essa noite. Eu quero colocar o óleo sobre a sua cabeça. Vou pedir para ninguém colocar. Eu quero colocar o óleo sobre você. Eu quero que você saia daqui debaixo de óleo na cabeça. Não vou orar e nem ungir quem não está aqui, porque a palavra foi para quem estivesse aqui. Eu quero que você saia daqui debaixo de uma unção. Você tem destino, você tem propósito, você tem processo e tem promessa. Está na hora de deixar essa unção explodir tudo. Tem hora que eu nem sei por que Deus faz algumas coisas.
vezes essa palavra não é não é por minha causa. Talvez seja por tua, JP. De repente esse culto todo é só para você, JP, é só para você, Júnior, é só para você, Érica. Vocês entendem o que eu estou falando? Talvez esse culto hoje seja só a forma que Deus escolheu para te ungir. Você vai sair daqui com medo ou debaixo de uma unção? Eu te desafio, procure um open house aqui, irmãos. Você pode chamar de grupo de crescimento, de célula, chama do que você quiser. Quando você chegar lá, você vai ver que é diferente. Procure a escola dominical, vamos estudar a palavra. Vou reafirmar, o melhor culto da igreja é a escola dominical. É um culto sensacional, onde você aprende, onde você fala, onde você é lindo. Ah, pastor, mas a escola dominical em alguns lugares faliram. Eu não ligo para onde faliu, aqui vai crescer. Nós somos uma igreja de treinamento. Um dia nós seremos um seminário reconhecido pelo MEC. Um dia teremos uma faculdade. Um dia teremos um abrigo para os idosos, uma casa de idosos. Em breve teremos uma roupa em outro estado, irmãos. Eu pensando em abrir aqui. Deus está fazendo algo milagroso. Esperança está chegando em outro lugar. Irmãos, já estamos orando por isso. Deus já está conectando os céus, conectando pessoas. E tem coisa que é assim, nasceu, foi. Esse Golias só você pode enfrentar, é só Davi. Só Davi. Só você. Não dá para colocar ninguém no teu lugar, só você. O problema do ex-ungido é que a casa fica perigosa. Triste é você seguir um ex-ungido. Irmãos, eu acho que um dos medos que eu tenho é me tornar essa pessoa. Por isso que eu estou sempre com Deus. A pior coisa que tem é um ex-ungido. Te tira de tudo que é bênção. Quando você vê, você está seguindo um morto-vivo. Saul não sabia, mas ele já estava morto. Por isso que ele consulta os mortos. Saul só se sentia bem mesmo quando o ungido tocava. Tua cabeça precisa estar regada com palavra. É isso que vai te proteger. Você sabia que o homem encontra a maturidade com 54 anos? É mais ou menos isso. A mulher não, ela é madura antes. Por que você está falando isso? Porque existem coisas que a gente precisa crescer e vai demorar tempo. A gente só não pode desistir do processo. Não é o quanto a gente prega, é o quanto a gente carrega. Não é o quanto a gente carrega, é o quanto a gente suporta. Deus, eu não estou aguentando mais. Está sim, você vai aguentar e você vai passar por isso, porque é o teu treinamento para aquilo que você vai fluir no futuro. É lixa com lixa. Diga para o seu irmão, se prepare para ter problema, porque o inferno vai te odiar. O inimigo vai te odiar, mas você vai vencer como nunca. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você que está em casa, escute. Talvez essa palavra está passando por você aí. Você está numa academia, você está malhando, você está no carro, você está no trabalho. E talvez há um grande tempo você está dando desculpa porque você é um ex-ungido, você é ex alguma coisa. Você tem que sair desse lugar de mimimi, você tem que sair desse lugar e você precisa voltar para esse caminho de unção do Senhor.
Talvez você esteja aí, você é muito bom, você só não tem a unção, você precisa da unção da graça de Deus. Talvez você seja ungido, só que não adianta ser ungido e escondido só no teu lar. Não dá para a gente pegar a lâmpada e colocar debaixo da mesa. Está na hora de você fazer a diferença na sua família. Está na hora de você queimar, está na hora de você brilhar. Escuta, ei, Deus te chamou. Foi para essa hora que Deus te chamou. Esse gigante tem o seu nome. Ele vai perder o seu próprio nome. Não vai ser só Golias, vai ser Golias que foi morto por um pastor chamado Davi, que tinha a unção de um rei dentro dele. O Senhor dos senhores. Um dia eu vou trazer uma palavra como Davi representa Cristo. Vai ser tremendo para vocês. Você vai ver como é que é parecido algumas coisas. Pastor, mas eu estou orando aqui, mas eu vim para cá porque eu estou cheio de problema. Legal, está cheio de problema, bem-vindo ao clube. Está na hora da gente resolver o problema dos outros. Eu tenho um capítulo inteiro do meu livro dizendo: os problemas que você ajuda a resolver dos outros nunca se tornam um problema na sua vida. Repita comigo bem forte: a partir de hoje eu vou resolver problemas. Vão me procurar porque eu tenho a graça para isso. Favor imerecido. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Deixa eu orar por você e depois eu quero ungir vocês. Pai, eu quero te pedir pelos teus filhos, eu quero pedir sobre mim, Senhor. Preciso da tua unção, Senhor. Estou precisando de óleo, Senhor. Minha casa está precisando de azeite, Senhor, para a gente ser prudente, Senhor. Uau! Traga óleo para os meus filhos, traga óleo para minha família, Senhor. Abençoa o Levi, Senhor, agora, Senhor, onde ele estiver, Senhor. Coloca óleo sobre a cabeça dele, em nome de Jesus. Ore malamassu tokotoro. Ara malamassu tokotoro malamassu tokotoro show. Ere malamassu tokotoro malamassu tokotoro. Shara malamassu tokotoro. Coloca unção sobre a vida dos seus filhos, que eles se sintam confrontados, despertados para crescer. E cada um que chegue aqui, Senhor, já chegue pegando a funda, separando as pedras, e debaixo da tua unção, já começa a vencer principados e potestades através do teu nome, Jesus. Nome que está acima de todo nome. Seu nome é lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã. Eu cantarei a ti o que posso te dar por tudo que tu és. O Senhor me libertou e me curou, pois tu és bom. Em todo tempo és bom,